Partiu? Bora. Tamo junto. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Leopoldo Vieira, eu sou Head de Growth aqui no Revex. O Revex é uma empresa que oferta soluções em gestão completa da força de trabalho. E eu tô aqui com o Rafael, que é da W3ERP. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Rafael Pimenta, sou coordenador comercial da W3ERP, uma empresa especializada em gestão, um sistema de gestão web, 100% web na verdade, especializada em apuração de resultado em alguns segmentos específicos. Legal. E o intuito até desse nosso bate-papo, Rafael, é falar um pouquinho como é que as duas coisas se cruzam, né? A gestão automatizada e gestão da força de trabalho é um assunto que tem tudo a ver, eles se complementam em algum momento. E queria que você contasse um pouquinho, né, do que você enxerga todos os dias com seus clientes, como é que tem sido a rotina das empresas que você atua e até mesmo falar um pouco da solução de vocês. Sim. Integrar já é um ponto nativo para qualquer RP. Hoje em dia eu costumo falar para o pessoal que existem sistemas de gestão e ERPs mesmo na prática, que são poucos. Uma diferença básica e clara de um deles é o sistema de gestão ele pode atender vários processos da sua empresa, parte de venda, financeiro, fiscal, pode atender a sua empresa até por completo, porém é um sistema que vai ter um processo apenas, um modo de apuração de resultado, te entrega para várias empresas o mesmo tipo de gestão. Já o ERP, que é o exemplo do W3, ele modula a sua gestão de acordo com a sua demanda. Porque empresas distintas têm, obviamente, processos distintos e precisam disso para se manterem no mercado, né? Então vai ter gestor que está muito focado em vender mais, tem gestor que está focado em vender melhor, tem gestor que está focado em comprar melhor para ter um preço competitivo. E todos esses diferenciais de cada gestor é algo que a gente entrega no RP a nível de processo, focando principalmente em entregar para cada um do empresário, cada um deles, o resultado que para ele faz mais sentido na gestão. Sim. E acho que os dois temas assim falam muito de gestão da operação, né? A gente tem alguns gargalos na operação. No caso da força de trabalho, os gargalos costumam ser maiores nas empresas que trabalham 24 horas por dia ou 7 dias por semana, mas elas têm uma demanda variável e é muito difícil controlar essa variação. Assim. No seu caso, a gestão da operação como um todo, independente de como ela funciona a demanda, você consegue... Faz um impacto muito grande quando a gente vem falar de resultado. A gente precisa muito, cada gestor precisa muito saber qual é o resultado real de cada operação dele. Então, se eu tenho um projeto acontecendo, ou se eu tenho um tipo de produto que eu estou vendendo, ou uma filial que seja, eu preciso mensurar todos os custos diretos, impostos e principalmente pessoal. A partir do momento que eu consigo identificar essa informação que você manda para a gente, mensuro o resultado e consigo apurar o resultado de cada operação, a gente começa a entregar para o gestor se realmente faz sentido aquele projeto, se realmente aquele serviço que ele está executando é rentável, se tem algum produto que ele trabalha que não paga nem o custo fixo da empresa, né? Sim. Porque tem muita gente hoje em dia que vê lá o dinheiro entrando, pensa no custo do produto ou o custo direto do serviço, esquece uma sequência de despesas que ele tem e não consegue apurar em cada linha de operação. A partir do momento que a gente consegue mensurar com mais exatidão e inclusive reduzir o custo a partir dessas métricas que vocês têm, a gente consegue, além de apurar, ajudar a identificar se deve realmente manter um tipo de serviço, se eu devo melhorar o nível de valor a vender, enfim, são vários métodos que a gente pode trabalhar juntos ali. E assim, todos os dias eu converso com grandes empresas e a gente visualiza que mesmo com algumas coisas já atreladas à tecnologia, com algum tipo de processo automatizado, muitos ainda têm processos arcaicos em relação a essa gestão, né? No caso nosso, quando a gente fala de força de trabalho, a gente pode falar desde a curva de demanda daquela empresa até o histórico do passado dessa demanda dele, para criar as escalas e falar dessa gestão do dia a dia da escala de trabalho e depois medir um pouquinho dos indicadores de desempenho que isso acontece, né? Que a maioria das empresas não mensura isso hoje. E a gente encontra empresas robustas com 500 funcionários, 1000 funcionários, 2000 funcionários que ainda fazem em planilhas de Excel, assim, né? Muito com um Excel avançado, algumas coisas automatizadas dentro dele,
mas muito passível de erro. Sim. Você observa muito isso também na gestão, né? De usar uma planilha, usar alguma coisa para improvisar ali no dia a dia. A planilha é um mal necessário que muitas das empresas hoje em dia utilizam. Por ter uma flexibilidade muito grande de poder mexer, mudar algo e fazer meio que a cara da empresa, é algo que todo tipo de empresa hoje em dia tem uma planilha extra para qualquer processo. O problema é que ninguém consegue mensurar, primeiro, a exatidão daquelas informações, e não consegue integrar com outras áreas, e isso atrapalha totalmente a apuração de resultado. Não consigo pegar a informação dessa planilha, cruzar com o sistema, enfim. Então, há uma descentralização de gestão quando eu estou trabalhando assim. Sim. E uma possibilidade imensa de erro, né? Então, isso vai acontecer em várias áreas. Na sua é um gargalo muito grande, e onde também a gente vem trabalhando algo que a gente tenta eliminar ao máximo é o uso de planilha e fala, cara, se o processo é diferente, você tem uma métrica específica de apuração, vamos fazer essa regra, vamos definir, vamos fechar o escopo, vamos colocar no RP, que vai ficar algo concreto, seguro e sem nenhum risco de erro, né? E com certeza automatizado. Sim. E essa automatização, às vezes a gente pensa que isso já acontece. No nosso caso, às vezes a gente assusta muito conversando com algumas empresas onde não tem cruzamento de dados ou de processos. Às vezes tem um processo acontecendo na operação, outro acontecendo no RH, outro no financeiro, outro no jurídico, e eles não conversam entre si. Aí a bomba estoura em algum momento em algum deles, assim. É o tal do sempre foi desse jeito que eu trabalhei, e ele não consegue ver o peso desse retrabalho ou o peso dessa má apuração de informação, né? E você sente assim que as empresas simplificam muito uma coisa que é um pouco mais complexa, mas que se ela tivesse uma automação facilitaria? Porque no nosso caso, assim, o RH e o departamento pessoal, que é o que cuida muito dessa força de trabalho, eles acham que é simplesmente abrir a tela, criar a escala e colocar para rodar. Mas tem muito mais coisa por trás, assim. Você às vezes sente essa visão deles? A maioria de todos os processos, vamos dizer, indiretos da operação do gestor, trabalham, vamos dizer assim, muitas das vezes descoordenadamente. Eu digo a ponto de falar um exemplo de comissão. Eu chego para o gestor e falo, se a comissão, se tem muito trabalho para apurar ela, às vezes ele não sabe o tamanho do retrabalho que ele tem ou o tamanho do problema que ele tem. Porque o foco dele está totalmente em vender, em comprar, em fechar contrato, que seja, entendeu? Então, um dos pontos que eu costumo falar é o seguinte, você consegue desenhar o seu processo da comissão? Você tem ele definido? Na hora que a pessoa para falar, cara, eu vou descrever aqui para você, e começa a ver o tanto de regra, o tanto de exceção que tem, ele começa a perceber que o buraco é um pouco mais embaixo. E quando a gente consegue automatizar, integrar esse processo e dar o resultado de uma maneira mais ágil, aí sim ele tem valor. O grande problema está exatamente aí. O pessoal está focado totalmente na operação primária. Seja comprar, seja vender, seja prestar o serviço que seja, e vários outros processos estão descentralizados, sem um processo estruturado, definido. Ou seja, tem muita gente que tem uma pessoa que faz minha comissão, tem uma pessoa que faz meu faturamento. Se trocar essa pessoa, se o processo está tão estruturado assim, que essa pessoa saindo, passou no concurso público que seja, seu processo vai manter? Vai entrar uma pessoa nova, vai trabalhar do mesmo jeito? Então a estruturação de processo é algo que nem todas as empresas têm muito bem definido hoje em dia. Sim. E você fala processos em geral, né? Qualquer tipo de processo vocês conseguem. Em geral. A nossa proposta de valor mesmo é identificar, né, cada empresa que a gente visita, que a gente fecha um contrato, é um projeto específico, que a gente mapeia todos os processos, desenha, descreve e acorda um documento que a gente chama de blueprint, que é a definição de escopo, de modo que, cara, esse aqui é o RP que você precisa, seus processos são esses, então é isso que eu vou te entregar. E depois de entregar todos esses processos, do jeito que precisa trabalhar na empresa, sim, a implantação está concluída. É muito diferente de um sistema de gestão que você tem que trabalhar do jeito que o sistema trabalha. Então, grandes processos seus não vão ser daí. É muito difícil todos os processos serem iguais de outra empresa. Eu trabalho com muitas empresas de segmentos específicos, né? Então, uma empresa idêntica à outra, mesmo modelo de negócio, mesmo quadro, quantidade de funcionários, vão trabalhar diferentes. Então, quando a gente fecha esse escopo, a gente garante uma aderência maior. E mais importante que isso,
eu dou uma segurança que você pode mudar o seu processo quando quiser, que o RP ele foi feito para isso, para se reprogramar, para se parametrizar novamente. Tanto que se eu preciso fazer uma melhoria em algum processo meu, eu preciso mudar. Fazendo igual, não tem jeito de melhorar. Então, se eu estou com um sistema de gestão, um simples aí, vamos dizer, e eu quero mudar, cara, ou eu vou ter que ir para a planilha e cair naquele problema que a gente está falando agora de retrabalho, de furo de informação, ou eu não vou mudar, vou ficar parado. O RP não, ele vai se reprogramar e aderir essa demanda do cliente. E tem uma questão de padronização também, né? Sim. Assim, a gente fala muito de compliance, de ajudar essas grandes empresas a ter padrão de processo, padrão de execução. Do lado de cá, quando a gente fala de força de trabalho, existem mais ou menos uns 4 vetores que algum deles se enquadra muito nessa questão da gestão automatizada, que é produtividade de um lado, pessoas que estão lá no dia a dia, né, da empresa, a operação e a demanda, né, junto da lei. Então, é muito difícil adequar isso hoje, assim. No caso de vocês, é uma gestão mais focada no processo. O nosso, a gente precisa seguir coisas externas, Sim. que é a lei, a demanda, o cliente, né, a variação. Que se não for tão bem tratado, gera um custo alto para a empresa. Então, se a gente está focado sempre em resultado, em manter uma margem de lucro líquida positiva, saudável financeiramente, a gente tem que olhar todos esses pontos. Voltar a esse ponto que você falou sobre mensuração de produção, né, de produtividade, eu costumo falar que se você não consegue medir, você não consegue melhorar. Cara, eu preciso melhorar a performance de um colaborador, mas medir quanto? Eu quero melhorar quanto? Eu não sei quanto que é. E às vezes você não tem nenhum histórico, né? Exato. Então, se eu consigo identificar, cara, o resultado dele hoje é esse, eu consigo programar, criar uma meta e acompanhar, fazer o PDCA, se está melhorando ou não. Então, se a gente não consegue ter essa informação hoje em dia, infelizmente, com o mercado competitivo que a gente tem hoje em dia, fica quase que impossível se tornar competitivo. Bom, Léo, é uma dúvida que eu mesmo tenho, imagino que mais pessoas devem ter. O que é em si uma força de trabalho? Força de trabalho é um conceito que nos Estados Unidos é muito forte e até aqui no Brasil isso tem começado a trazer quando a gente fala de WFM, que é Workforce Management. Mas em geral são todos os processos, pessoas e a estrutura que você tem na sua operação para fazer o trabalho acontecer. Então, força de trabalho numa indústria, ela tem os mesmos preceitos, né, de qualquer força de trabalho, mas ela tem as especificidades. Força de trabalho no varejo, força de trabalho em serviços, é diferente. É tudo aquilo que faz o trabalho da sua empresa acontecer. E essa força ela pode ser definida, né, como mais estruturada, mais automatizada, ela passa por uma gestão de pessoas, né? Eu tenho pessoas executando essa força, ou a gente tem máquinas fazendo isso, então isso vai variar muito. O que a gente tem que pensar é que em torno da força de trabalho existem 4 elementos que fazem ela acontecer, né? É a produtividade daquela operação, as pessoas que estão envolvidas nela, a demanda que vem do externo, do cliente ou até mesmo da produção, e a lei. A lei fica muito em cima e isso é uma dor muito grande para as grandes empresas principalmente, mas qualquer empresa vive esse dilema da legislação trabalhista. Ela enrijece muito o trabalho e ao mesmo tempo ela protege tanto o empregador quanto o empregado. Mas é difícil adequar a lei, né? Porque às vezes a gente tem uma demanda que vem do cliente, que ela varia e aí a lei enrijece, então o equilíbrio entre isso é muito difícil. A maior dificuldade das empresas, independente do tamanho dela, é buscar esse equilíbrio. Que a gente fala que gestão de escala, gestão de força de trabalho é como se fosse um cobertor pequeno. A hora que você tenta cumprir um lado, você descobre o outro. Então, buscar o equilíbrio entre isso é muito difícil. E eu posso dizer que conversando 24 horas por dia com empresas que fazem força de trabalho e que tentam ter essa gestão lá dentro, 90% não consegue equilibrar isso hoje, assim. É uma dor encontrar esse meio termo entre as duas coisas. E que eu acho que bate muito na questão que você entende muito, né? Que é a parte de apuração de resultado. Né? Então, assim, qual que é a maior dificuldade que as empresas têm em apurar os resultados ou de entender essa gestão? Sim, a apuração de resultado em si, ou seja, identificar a margem de contribuição da empresa, é você pegar o valor total que você fatura, deduzir, fazer as deduções dessas vendas, né, que são impostos, comissões, frete, no caso de quem trabalha com entrega de mercadoria,
pegar, isso dá um lucro líquido, pegar o custo dessa mercadoria, ou seja, o custo para vender esse produto novamente e identificar os custos indiretos da empresa, que são todas as despesas fixas, água, luz, aluguel, o pessoal do administrativo que não está ligado na operação. Isso vai dar um valor que sobra após todo o meu faturamento. Então, hoje em dia, a maioria das empresas conseguem identificar quanto está sobrando na minha empresa. Ainda há um grande problema que muitas empresas trabalham apenas com o regime de caixa, não o regime de competência. Então, se eu paguei uma mercadoria para utilizar 3 meses à vista, se eu trabalho com o regime de caixa, eu identifico que nesse mês, se eu paguei à vista, eu tive um fluxo menor, né, de receita em relação à despesa. Se eu trabalho com regime de competência, isso vai dividido nos 3 meses. Mas o principal problema está em identificar se na minha operação algum produto, algum tipo de serviço ou algum cliente não está me ajudando a contribuir com o meu custo fixo. Então, um ponto interessante a mensurar vamos pensar numa distribuidora, por exemplo. O cara tem X produtos. O ideal é identificar o faturamento de todos esses produtos, os custos fixos, impostos, e depois colocar todas as despesas indiretas nele. Então, eu vou identificar, cara, esse produto aqui se vendeu, pagou suas despesas e contribuiu em relação ao faturamento dele e sobrou tanto. A ideia de mensurar dessa maneira é você ver, cara, esse produto aqui está puxando minha margem para baixo. Porque analisando friamente, eu compro por R$10 e vendo por 20, eu tenho uma margem interessante, mas isso me ajuda a pagar o custo fixo? Ou seja, o pessoal que carrega, o pessoal que faz expedição, ele está contribuindo para pagar essa operação toda? Não é melhor eu parar de trabalhar com esse produto? E esse dado as empresas não têm hoje. É muito raro o pessoal conseguir isso. Do mesmo jeito que o cliente. Cara, eu tenho um cliente aqui que compra muito na minha mão. Eu tenho um vendedor que é meu best seller. Mas enfim, ótimo. Esse cliente está comprando muito na sua mão. Mas qual que é a tabela que você está trabalhando com ele? Se tem um valor de desconto muito alto, ou a carga tributária para onde eu entrego o produto, onde o preço de serviço é alta, meu faturamento líquido vai cair. O meu custo se mantém, minha despesa indireta se mantém, então eu vou ter uma margem de contribuição muito baixa. Então, olhando a grosso modo, se você for ver, meu ranking de maior cliente em faturamento, eu posso ter um cara lá que está estourando em compra, um vendedor que está estourando em venda, que seja, mas na hora que eu vou ver, o custo fixo não está sendo pago. Sim. Então é melhor você diminuir sua operação, fazer uma operação menor, com menos processos, menos custos indiretos e trabalhar apenas com o produto que está te dando realmente resultado. Isso é algo que eu venho conversando com os empresários hoje em dia, nas nossas reuniões, e é uma necessidade muito importante, uma necessidade muito grande de você falar, cara, esse produto aqui é inviável. Eu tenho que focar em vender mais tal produto que me dá realmente resultado. Pode ser que a venda seja menor, mas o lucro financeiro lá na frente é melhor. Quando você fala disso, assim, faz muito sentido que faltam dados, né? Faltam números para trazer essas respostas que, assim, 85% das grandes empresas que a gente conversa aqui no dia a dia, elas não sabem dizer o quanto que um colaborador lá na operação custa ou o quanto que ele traz de receita. Exato. Então a dificuldade é falar, olha, se eu colocar o seu colaborador alocado no lugar certo, né, com o menor custo possível e fazendo com que ele desenvolva lá de todas as formas que ele precisa aquela operação, o que você ganha com isso, né? Quanto que custa a operação de 8 horas de trabalho de um colaborador seu? Sim. Não sabe. E isso é complexo, né? Porque se a gente quer ter controle financeiro, se a gente quer ter planejamento e olhar para essas projeções, do que a gente chama até de análise de valor agregado, isso é importantíssimo, assim, né? Então, do lado de cá, quando a gente conversa com o RH, com o departamento pessoal, a gente sente que existem algumas carências de ferramenta, de entender processos, de entender a operação, que são algumas coisas que eles não precisam entender muitas vezes, mas que a empresa, pelo modo como foi feito assim, ao longo de todos esses anos, acaba caindo o trabalho em cima dessas pessoas. E aí automatizar pode ser uma solução, né? É o grande problema de começar uma operação, vamos pensar, abrimos uma empresa com 10, 15 funcionários, temos uma operação simples, principalmente por conta do volume, e a empresa foi crescendo dentro desse processo.
Então, quando vai ver, quando vai entrar no problema em si, está gastando muito tempo para apuração de uma comissão, apuração da folha de pagamento, apuração de diversas áreas. Por quê? Quando estava no modelo menor de empresa, era viável. A empresa cresceu, acostumada com o problema de lidar com isso, que é tão natural que ela não sabe o tamanho que é o custo de cada operação dela, trabalhando de maneira descentralizada. Então, o maior desafio nosso é mostrar para cada gestor quanto que ele está perdendo trabalhando dessa maneira ou deixando de ganhar. Esse é o grande desafio. Sim. E acho que a grande maioria, quando a gente fala de diretoria, né, C-level, presidência, eles querem entender, né, como é que eu posso reduzir custo ou aumentar meu lucro. Eles olham apenas a proposta de valor, né, o que gera valor para eles é isso, diminuir um custo ou aumentar minha receita. E a gestão automatizada, ela consegue ajudar nessas duas questões? Bom, estatisticamente, uma empresa que trabalha com RP totalmente integrado, especialista da área que ele atua, aumenta o crescimento em torno de 75%, geralmente até 35%. Ou seja, cara, eu já estou com a projeção de crescer 10%, né? Estou colocando mais produto para vender, ou colocando mais uma linha de atuação, eu tenho pretensão de crescer 10%. Se você tem um sistema que automatiza os seus processos, te dá o resultado de onde você realmente deve trilhar, te dá indicador na palma da mão, você está na rua, seu celular apita te dando indicador, se algo para de performar, te avisa, isso naturalmente te ajuda a trilhar o caminho certo, envolver toda a sua força no seu crescimento. Então, até 35% é a média que a gente tem de crescimento da empresa. Dentro de áreas tipo emissão de nota fiscal, geralmente 60% do tempo que a gente elimina, cobrança por processo de cobrança automatizado, enfim, tem muitas, analisando área por área, isso varia muito por conta de cada empresa, os números são gritantes. Sim. Mas em nível de crescimento é algo bem consolidado já. E eu acho que até para quem está assistindo, assim, e a gente ouve falar muito de ERP, RP, BPM, mas a gente às vezes não sabe o que é esse conceito, assim. Então acho que vale a pena desmistificar um pouquinho o que é um RP de verdade, o que pode ser considerado isso, por que uma empresa precisa disso. Que eu acho que às vezes isso está arraigado nas empresas, mas a gente nem para pensar o porquê que isso existe ou qual que é o conceito por trás disso. Explica um pouco. Exato. O RP, traduzido do inglês, ele é um sistema de gestão empresarial integrado. A ideia dele, a proposta de valor dele é integrar todos os processos da empresa, ou seja, interligar o departamento pessoal com a folha de pagamento, com o setor de compras, com o estoque, com a parte de faturamento, enfim, fazer todas as arestas da empresa operar em uma plataforma só, de maneira com que o gestor, em uma tela, tenha o resultado de todas as áreas da empresa. A proposta geral dele é essa. Porém, existem hoje em dia no mercado sistemas de gestão que tem proposta similar, ou seja, eu te dou todas as áreas que você está precisando aí, exemplo, financeiro, contas e tudo mais, numa ferramenta só, porém vai trabalhar da mesma maneira que eu devo, que meu sistema tem. Então tem muito sistema que está pronto e ele tem um modo operante, que você vai trabalhar com ele do jeito que ele foi feito. Então o custo dele é muito baixo, porque ele não tem exceção. Ele trata a venda de um jeito só, independente de como é a sua venda. Eu trato compras de um jeito só, independente de como é a sua compra. Então o nível de suporte dele é menor, a evolução dele não é tão constante. Já no RP, ele precisa modular para atender a demanda específica de cada cliente. Então o suporte disso é mais alto. Imagina, o telefone toca, o atendente, na hora que ele vai fazer o atendimento ao cliente, ele tem que identificar o processo que ele está utilizando. Então a operação disso é mais cara. Porém, o resultado é muito maior, porque você vai trabalhar realmente como sua empresa deve trabalhar. O resultado é realmente como esse resultado faz sentido para esse. Pessoal, desculpa, nós tivemos um imprevisto aqui com a bateria da câmera, já trocamos. E o Rafael estava falando um pouquinho sobre o conceito de ERP, né? Retoma aí só pra gente. Exato. De maneira resumida, pessoal, o ERP é um sistema de gestão empresarial que vai parametrizar para atender todas as suas demandas atuais
Então ele vai se configurar para te atender, te dando uma segurança de, cara, eu preciso mudar meu processo, eu preciso melhorar meu processo, ele vai mudar. Ele vai mudar para te atender. É muito melhor do que você ter um processo, crescer a empresa, quis melhorar para ter mais resultado, precisar mudar algo e não conseguir, porque o sistema de gestão que você utiliza não configura, não se parametriza, não se customiza. Então o sistema de gestão é basicamente voltado nisso. Aproveitando só esse gancho, eu escuto muitas empresas falando que vão criar um sistema interno, um software interno, às vezes contrata desenvolvedor, programador para criar um que seja personalizado. Que ele tem essa ideia de que só ele entende do negócio dele, então é melhor fazer internamente do que externalizar. Isso é uma boa fuga ou faz sentido ele correr atrás disso? Normalmente, para a gestão completa da empresa, não é um bom negócio. Existem sistemas específicos para áreas, então vamos pensar assim, um chão de fábrica ou uma expertise da empresa, então ela precisa de uma regra de negócio específica dela, pode ser que seja viável e a ideia do RP ser configurável, ele integra com esse sistema, então ele tem uma solução ótima para tudo. Já você falar, cara, eu vou fazer um sistema para emissão de boleto, emissão de notas, gestão de estoque, faturamento, tudo, já começa, você já entra naquela ideia de pensar que é fácil e não ser. E ainda tem um grande problema de estar na mão de uma pessoa. Tem um desenvolvedor que está fazendo para mim. Mas enfim, esse cara vai conseguir te dar todo o suporte. Ainda mais num projeto de TI que, à medida que ele vai entrando para dentro do problema, ele vai encontrando mais variáveis, o projeto vai aumentando, vai ganhando mais prazo, mais custo. Então, como já existe muita solução pronta, muito processos prontos, né? Não tem uma solução pronta, mas eu tenho vários conjuntos de processos. É mais viável você fazer uma contratação de algo que vai te atender de imediato, configurável, sem nenhum tipo de imprevisto. Fora que a evolução de um RP já é muito natural, né? Nós, por exemplo, evoluímos nós lançamos versões de 3 em 3 meses. Então, você não vai ficar o tempo inteiro buscando algo no mercado para colocar no seu sistema. Você vai ter uma empresa que está já naturalmente buscando novas informações tributárias, novas métricas de operação e já colocando para você trabalhar naturalmente ali. Uma dúvida que eu tenho, que imagino que muita gente tem, é sobre escala de trabalho também. Que muitos lugares que eu vou fazer algum tipo de consultoria ou parte comercial mesmo, eu identifico que o pessoal tem a equipe disponível, de repente fecha um contrato, mas não consegue cruzar uma escala porque tem processo noturno, como que ele vai fazer esse remanejo das pessoas, onde tem alguém alocado, enfim, como que você consegue lidar com isso hoje em dia? A gente pode dizer que as escalas de trabalho das empresas hoje elas são erradas e elas são injustas. Por que a gente diz muito isso, né? E a gente tem uma propriedade para poder falar desse assunto. É humanamente impossível chegar nas combinações que uma escala pode gerar. Então a gente fala de análise combinatória, de probabilidades estatísticas, modelos matemáticos. É um assunto muito complexo e pouca gente estuda isso no Brasil, né? Então a gente pode entender que qualquer escala que é feita no Excel ou que é feita na mão numa empresa, a gente consegue pegar e encontrar o erro dela. Pode ter certeza que nem que seja um erro mínimo a gente vai conseguir encontrar. E olhando para essas questões das escalas, as empresas sabem que não é uma tarefa fácil, mas elas investem pouco tempo nisso. Tanto tempo, quanto dinheiro, quanto até mesmo a expertise de cuidar dessas escalas. E bate muito no que você comentou, né? Às vezes é uma coisa que parece tão banal e eles não enxergam o impacto que isso tem lá no final da operação ou no final dos indicadores da empresa e acabam não olhando. Mas as escalas em si, a gente precisa pensar em algumas premissas antes de falar delas, né? Qual que é o modelo de escala que a sua empresa usa? Que tipo que ela adota e por que esse tipo existe? É uma escala de folga? É uma escala de horário? Ela tem revezamento? É sem revezamento? É de turno? E por que é? As empresas elas não conseguem definir esse padrão, muitas vezes olhando para se perguntar algumas coisas. Então, por que até hoje a gente usou esse modelo? Por que esse tipo que eu sempre usei acontece? Pro meu negócio, será que é o melhor? Qual que é a especificidade do seu negócio que diz sobre isso? E aí, do lado de cá, a lei começa a puxar, né? Então, assim, as convenções coletivas, os acordos coletivos também dos sindicatos,
a legislação trabalhista e aquilo que a CLT traz, são muitos vetores puxando. E aí um erro muito grave que a gente visualiza é que existem de 4 a 5 setores que estão envolvidos na criação de uma escala ou na gestão dessa força de trabalho. E ao invés deles trabalharem em conjunto num processo que seja mais linear, que um complemente o outro, que eles conversem entre si como uma equipe, cada um puxa para o seu lado. Sim. Isso mais atrapalha do que ajuda. A gente tem o jurídico, de um lado, tentando segurar a lei, tentando trazer ali para o cumprimento dela, mas isso atrapalha um pouco a operação. Ele não entende da demanda, ele não sabe ali as pessoas. Só o gerente da operação sabe quem está trabalhando ali, qual que é o perfil daquela pessoa. Então a gente fala até mesmo de contratação, né? Essa gestão da força de trabalho, ela começa na contratação, no perfil, a vaga que aquela pessoa vai ocupar, depois a liderança que está junto dela para acompanhar os processos e no dia a dia entender o que ela faz, para que aí a gente possa alocá-la melhor. Então, as empresas já falam assim, ó, vamos alocar a galera. A gente tem aqui esse conjunto de pessoas, vamos colocar todo mundo aqui e definir os horários de cada um. Mas não para olhar nem qual que é a demanda, assim, o que essa pessoa faz, né? Qual que é a descrição do cargo dela e como é que ela vai conseguir executar isso da melhor maneira. E é muito mais vantajoso pro gestor, né, pro empresário, ele ter uma empresa que vai cuidar disso para ele, do que colocar 1 ou 2 pessoas para tal. Por quê? Primeiro, a empresa, igual no caso que você falou, a gente tem conversão coletiva, entendendo melhor da lei, para propor algo melhor, evoluindo nossa meta de trabalho. Conhecemos várias empresas que trabalham de diversas maneiras de propor modelo de negócio. Geralmente, quando a gente trabalha, a gente coloca uma empresa para cuidar de alguma área nossa, significa que eu vou ter uma alta performance e muitas das vezes um custo menor, porque vamos pensar o seguinte, no meu exemplo cabe isso muito, né? Eu tenho uma pessoa para fazer tal processo que seja financeiro, né? Se você coloca um sistema que vai resolver esse problema para você lá, seja parte de infra, que seja, essa empresa vai estar sempre evoluindo e o custo dela é menor do que de uma pessoa que folga, que tem passivo trabalhista, que tem problema de férias, por exemplo. Nas férias dessa pessoa que resolve esse problema, quem vai resolver? Quando você está assessorado por uma empresa que vai resolver realmente os problemas, você tem full time o ano inteiro com um custo menor. Sim. Então é muito mais vantajoso. E aí tem muita coisa envolvida, né? Assim, a gente fala de hora extra, absenteísmo, turnover, as questões de contratação e demissão. A hora que a gente junta tudo isso, é impossível da gente achar um indicador comum, né? Então a gente depende desses indicadores separados, assim. Quando a gente automatiza, dá pra gente encontrar um indicador comum de todas essas áreas, dá, por exemplo, pra gente olhar para a força de trabalho e achar um indicador comum entre tudo que envolve escalas, por exemplo. E quando você chega na empresa e mostra o resultado que você deu, a economia que você deu, é muito gratificante, né? Com certeza. Sim. E medir esses resultados também é difícil, né? Sim. Depois que a gente implementa um ERP, implementa às vezes uma ferramenta de gestão de força de trabalho, a gente usa muito traçar o que estava antes para a gente definir o que ele teve de ganho. Sim. Essa dificuldade, a gente sente aqui no Revex muito que as empresas, mesmo resolvendo o problema delas e melhorando aquilo que elas precisavam melhorar, elas não param para fazer essa reflexão e analisar o que a gente ganhou, o que a gente perdeu, qual foi o ROI disso aqui. Você sente isso também? Cara, maioria das vezes que a gente fecha um negócio, a ideia principal é fazer uma abertura de projeto já programando para isso. Cara, qual que é o seu resultado hoje para daqui a determinado tempo a gente mensurar e falar, cara, o seu resultado mudou para tal, nós te ajudamos nessa área, né? A gente até entrega alguns retornos de investimento muito voltado para a infra também. Nosso sistema, por ser 100% web, o serviço que a gente entrega, a infra está inclusa, a gente reduz um custo de infraestrutura, aí dentro dos processos ainda a redução de mão de obra ou realocação. Então a pessoa que ficava por conta de emissão de nota fiscal, eu vou reduzir drasticamente o tempo dela, ela vai conseguir fazer uma pós-venda, ela vai conseguir fazer uma prospecção para aumentar a minha carteira. Então, como a gente abraça a empresa por um todo, são um conjunto de subtarefas dão um resultado incrível no final. Até mudando um pouquinho de assunto, mas que me deu um insight, a gente conversando com o pessoal do Google sobre a nossa solução, sobre o que a gente faz, sobre gestão da força de trabalho no Brasil. E nos Estados Unidos eles trabalham por hora, né? É um modelo de trabalho muito diferente do nosso.
E aí quando a gente mostrou qual que é o panorama da força de trabalho no Brasil, ele virou e falou assim, caramba, como é que vocês trabalham aqui? É muito difícil trabalhar no Brasil, porque tem muita coisa puxando de um lado para o outro e no final não sobra tempo para falar em produtividade, em ajudar o colaborador a ganhar dinheiro e a realmente ter um esforço ali no tempo que você tem de disponibilidade. E no Brasil tudo é muito particular, cada um resolve trabalhar de uma maneira, né? Então as empresas trabalham realmente diferente. Por isso que a maioria dos grandes RPs mundiais não entram aqui dentro do Brasil. E é isso que eu queria saber, assim, como é que é o panorama de RP no mundo e no Brasil? Você sabe falar um pouquinho pra gente sobre? Geralmente temos grandes RPs nível mundial operando aqui no Brasil, mas tem um prazo de implantação, um custo muito alto. Eu falo que para ser implantado gasta-se mais de ano fora o valor financeiro, né? Porque a regra tributária no Brasil é uma bagunça. Os processos variam de empresa para empresa. Então aqui um sistema nacional, vamos dizer assim, um sistema brasileiro que tem lidado com problemas brasileiros, geralmente é uma melhor opção na hora de fazer uma implementação. Olhando muito para a experiência que você tem, Rafael, eu queria que você contasse um pouquinho se você considera difícil fazer gestão automatizada, fazer apuração de resultados no Brasil, assim, né? Existe essa diferença? Bom, nós temos um facilitador por conta da mobilidade. Então, um gestor que tem unidades nível Brasil, de onde ele estiver, ele tem uma empresa no Sul, outra lá no Nordeste, ele consegue gerir no celular que seja, então isso é um facilitador. Porém, na hora que a gente entra em problemas de empresa para empresa, o brasileiro ele sempre dá um jeitinho diferente para cada situação. Então, por termos a solução que vai configurar como o empresário precisa trabalhar, cada empresário com seu jeito operante, com sua expertise, com sua regra de negócio em especial, a gente precisa sempre ter uma atenção, tem sempre algo que a gente precisa parametrizar para dar uma ajustada. No seu caso também acontece isso? Eu pergunto muito isso para você, que era uma curiosidade minha, porque quando a gente fala de gestão da força de trabalho, é muito difícil, né? Assim, a forma como é feito no mundo, e aí principalmente quando a gente fala dos Estados Unidos, que tem uma gestão de força de trabalho muito ativa no panorama global, é muito mais fácil gerir a força de trabalho americana do que a brasileira. Então, vocês, gestores, diretores, assim, que sentem isso, isso é comum, né? Todas as empresas passam por esse problema e no Brasil realmente é difícil. Por isso que a gente precisa cada vez mais de pessoas estudando esse assunto, falando sobre isso, educando, entendendo como é que esses assuntos se equilibram e conversam entre si, e principalmente ferramentas, né, corretas para ajudar na gestão do dia a dia. Falta muito hoje em dia entender o tamanho do problema para dar devida atenção. No seu caso em si, na hora que a gente vai levantar todos os custos que vocês podem eliminar, era para ser algo que o empresário deve falar, cara, eu preciso urgente disso. Né? E quando a gente fala que são 4 passos para você fazer de forma completa a gestão da sua força de trabalho, muitas vezes as empresas assustam, porque elas achavam assim, poxa, mas eu pensava que era só criar uma escala, colocar meus colaboradores ali e ver como é que ela está sendo realizada para gerar minha folha de conta e a folha de pagamento. Mal necessário, só porque eu preciso. Caso contrário, ele varia. Exatamente, mas a gente fala assim, antes de falar da sua escala, olha para sua demanda. Sim. Olha para sua operação. Como é que eles estão fazendo o que eles fazem? Será que existe eles pulam algumas etapas? Sim. Aí fica a gente ansioso, a gente fazendo hora extra. E não sabe de onde vem o risco, Exato. O passivo, o dinheiro que está sendo perdido. Aí sempre tem alguém que cuida da otimização de processos ou da redução de custos na operação. Essa pessoa também não sabe onde está o gargalo. Então, o trabalho, eu acho assim, a dica principal, e que é uma coisa que eu acho que a gente falou muito aqui ao longo do webinar, é olhar para algumas coisas que você tem feito, se perguntar por que você tem feito aquilo. Exato. E questionar quais são os próximos passos, né? Porque acho que tanto você na gestão automatizada quanto aqui na gestão da força de trabalho, a gente vê que as pessoas vão no automático. Sim. Elas não param para revisar o que está sendo feito. É interessante quando a gente está implantando, o gerente da empresa, por exemplo, ele vai ser um cara que vai estar por dentro de todos os passos do projeto. Na hora que ele vai começar a entender os processos de um colaborador dele, ele vê e fala, caramba, você fez errado a vida inteira.
isso aí não é assim que deve ser feito. Ou, cara, como é difícil essa operação. Então falta muito exatamente isso, o pessoal quer entender como funciona para ver os tamanhos dos problemas que ele tem, ou o custo enorme de várias operações que ele tem, para depois identificar, eu preciso de uma ferramenta que vai me ajudar nisso para alcançar tal resultado. Sim. Eu acho que vale a pena agora a gente falar algumas conclusões, né, assim, do seu lado, quais são as conclusões que a gente tira com essa conversa. Eu pelo menos achei muito legal, eu não entendia muito sobre gestão automatizada, sobre ERP e softwares de gestão centralizada, mas assim, em geral, do lado de cá, as conclusões que a gente pode tirar é que as empresas não têm indicadores, elas precisam melhorar a questão de métricas, de números e de entender como é que o colaborador lá na operação, quanto que ele gera de receita para você, ou quanto que ele gera de custo. Isso é um principal, assim, eu ouço todos os dias. A segunda questão é que escala de trabalho não é algo fácil no Brasil, eu acho que a gente chega muito nessa conclusão, e que é um assunto mais complexo do que a sua empresa tem achado e vale a pena revisar isso e conversar mais sobre isso. Existem algumas coisas da teoria, da lei e da teoria de escalas mesmo que as empresas não sabem, então é importante revisar esses conceitos e entender que sem o auxílio de uma inteligência por trás disso, todo mundo trabalhando em equipe, a gente vai ter vetores, cada um para um lado ali puxando, e a gente vai acabar fazendo tudo menos a gestão. Nadando, sem ter um rumo certo, sem saber se esse realmente é o caminho. Exatamente. E aí eu acho que um insight que a gente pode trazer para quem está assistindo, ou até mesmo se a sua empresa passa por esse desafio hoje, para analisar como que é a sua demanda, e depois a gente fala de força de trabalho, depois a gente fala de escalas, depois você vai conversar com o seu RH, com o seu DP, com a sua operação sobre os próximos passos. Mas olha primeiro para o perfil da sua demanda. Isso, além do que está chegando no trabalho, analise também se compensa fazer algum esforço em determinada área. Também é algo muito relevante que a gente precisa ter uma atenção. E qual área, né? Exato, às vezes existe essa dúvida. Exato. Então separar os custos devidamente, fazer a apropriação de cada despesa é um fator inicial. Trabalhar fluxo de caixa separado o regime de caixa separado do regime de competência também é um ponto inicial. Sem ele não dá para apurar resultado, e se precisar de algo, a gente está aí à disposição também para qualquer tipo de assessoria e auxiliar nesse processo aí. O legal dizer é que Revex e a W3RP são empresas de Belo Horizonte. A gente tem um know-how de alguns anos de estudo aí da área de vocês, e a gente também já tem mais de 15 anos que a gente estuda esse tema. Não é algo simples, né? É um assunto bastante complexo, acho que você vive isso na sua rotina conversando. A gente distraiu aqui, deu 30 minutos. Tem que estudar, acho que todos os dias para você poder ajudar. E assim, obrigado pela participação, obrigado por ter trazido esse conteúdo. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre isso, pessoal, entrem em contato com a gente, mandem aí nos comentários. A W3RP e o Revex, a gente tem parcerias para ajudar a educar o mercado. E obrigado, Rafael. Prazer. Boa sorte. Obrigadão. Isso aí.